E fala, meu povo, vamos agora continuar nosso assunto, ainda falando de hidrocarboneto. Nós já conversamos um pouco sobre alcanos e alcenos, agora vamos adentrar aí em alcino e alcadieno, beleza? Vamos embora para ver a diferença dos dois, tá? Então, nós temos que alcadienos é o hidrocarboneto que possui duas ligações duplas na cadeia, podendo ser juntas ou separadas, tá? Mas que possui esses duas ligações, né? Tornando assim insaturado, né? E nós temos como exemplo prático, né, do nosso dia a dia a aplicação dos alcadienos em pneus, né, em borracha sintética para fazer pneu, tatame, tudo que você imaginar que é borracha sintética, a gente pode fazer utilizando alcadienos, né? Tem alcadienos lá nessas estruturas, tá? A nomenclatura dos alcadienos você tem da seguinte forma: prefixo, infixo e sufixo. O prefixo é a quantidade de carbonos presente na cadeia, 1, 2, 3, 4, 5, então é met, et, prop, but, pent, ex e assim vai, tá? O infixo, como a gente sabe que tem duas ligações, então fica dien, né? Então, se tem adien é porque é propadieno, butadieno, pentadieno, hexadieno. Por isso que ele coloca esse A aí na frente, que é um termo de ligação, né? Para não ficar só o prefixo voando na história, ok? E o sufixo, como a gente bem sabe que está lidando com hidrocarbonetos, continua sendo O, tá? Então é o seguinte, alguns exemplos aí para que vocês possam ter uma visão geral e depois a gente vai para a parte específica. A fórmula geral dos alcadienos está aqui, ó, CnH2n-2. O que é que acontece? Para você ter duas duplas, perde não só 2 hidrogênios, perde 4 hidrogênios. Então, para um alcano se transformar em alceno, ele perde 2 hidrogênios para ser formado uma nova ligação, que é a ligação π, ficando com 2 ligações. No caso, para o alcano se transformar em alcadieno, ele vai perder aí 4 hidrogênios para poder formar 2 ligações duplas, tá? Que no caso são geradas 2 ligações π, tá? Ou como exemplo você tem propadieno, buta 1,2-dieno, penta 1,3-dieno, hexa 1,5-dieno, são só exemplos, tá? Você tem a fórmula molecular de cada um, o número de carbonos e o número de hidrogênios, ok? Então agora vamos para o exemplo propriamente dito, tá bom? Então o primeiro exemplo você tem aí qual? Você tem aí o propadieno. Como é que esse propadieno, ele está aparecendo aqui 1, 2. Na verdade, essa numeração nem precisaria existir, porque não tem outra posição para que você coloque essas 2 ligações. Quando tem 3 carbonos, a única possibilidade que você vai encontrar é aqui mesmo. Você não tem, então essa 1, 2 aqui é desnecessário. Podia ser só propadieno, ok? 1, 2 é só para representar que tem 2 ligações e que um está na posição 1 e o outro está na posição 2. Porque a gente conta quando inicia, é o carbono que inicia a dupla ligação, ok? Vamos ver outra aqui, ó. Buta 1,2-dieno. Se for na nomenclatura mais antiga, seria 1,2-butadieno. Por que but? Porque são 4 carbonos. Por que 1,2? Porque a dupla está no carbono 1 e no carbono 2. Lembra? Vai numerar a partir da extremidade mais próxima da insaturação. E dieno, porque di são 2 duplas, en é a ligação dupla, o infixo que representa a dupla, e o O é o sufixo que representa o hidrocarboneto, certo? Se for hidrocarboneto, qualquer tipo, alcano, alceno, alcina, alcadieno, ciclano, cicleno aromático, não importa, sempre vai ter no final O. Lembrando que o aromático ele tem nomenclatura própria, né? Benzeno, naftaleno, antraceno, tá? Tem nomenclatura própria. Não segue essas regras não, tá? E aqui nós temos outro exemplo, é o hexa 1,4-dieno ou 1,4-hexadieno,
6 carbonos. Ó. Por que eu comecei da esquerda? Porque a dupla está mais próxima da esquerda do que da direita, tá? Se eu fosse da direita, ó, a dupla só estaria no segundo carbono. Como na esquerda estaria o primeiro, começa a numerar da esquerda, tá? Então, hexa, porque são 6 carbonos. 1,4 porque está no primeiro carbono, e se você vier aqui, está no quarto carbono. Então, você conta o carbono que inicia a dupla, não é depois que ele passa, não. Ok? Então, dando sequência. Propadieno. Se apresentar duas ligações duplas alternadas, ficará denominado como conjugado. Como assim conjugado? Significa dizer aqui, ó, eu tenho duas duplas juntas, ó, duas duplas juntas, tá vendo? Então aí a gente vai chamar de conjugado, tá? Se as duas duplas, né, estiverem mais separadas, teremos um alcadieno isolado. Ó, no caso aqui, ó, eu tenho as duas duplas, só que elas estão separadas. Então, como estão separadas, isolados, alcadieno isolado. E aqui alcadieno condensado, porque as duas estão juntas, ok? Alcadienos ramificados. Então, a gente vai ver agora aqui com ramificação. Até agora a gente não tinha visto ramificação, né? Mas a sequência, o que é que acontece? Primeira coisa, você vai colocar a cadeia principal e vai numerar, ó, as duplas deverão receber os números menores, ou seja, vai iniciar a numeração a partir do carbono, né, que tem a extremidade, que tem a dupla, a ligação mais próxima de uma das duas extremidades, tá bom? Vamos ver aqui esse exemplo, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Por que eu coloquei aqui 4-metil, 1,3-pentadieno? Primeira coisa, a dupla ligação, eu tenho duas, mas essa dupla está mais próximo da esquerda do que da direita. Então, no caso aqui, o que é que eu teria que fazer? Eu tinha que vir aqui, ó, 2, aqui, carbono 3, tá? Carbono 4, carbono 5, ok? Então, nós temos aí essa situação, ok? Por isso que tem aqui 3, começa da esquerda, já que a dupla está mais próxima da esquerda, tá? Então, quem é a cadeia principal? A minha cadeia principal vai ser essa daqui, ó, porque está com as duas duplas e possui a maior quantidade de carbonos, certo? Então vamos ver aí, quem é a ramificação? Ó a ramificação aqui, ó. Tá vendo? Ramificação, vamos colocar de outra cor para ficar mais visível. Olha aqui a ramificação, ó, que você tá vendo. Porque tem carbono que está fora da cadeia, ok? Então eu tenho 4-metil porque o carbono que tem a ramificação é o 4, então 4-metil, ok? Nesse caso, 1,3-pentadieno, isso aqui segue a nomenclatura mais antiga, né? A nomenclatura mais recente seguiria a seguinte, seria 4-metil, tá? E dando sequência, além do 4-metil, você ia colocar aqui pentar, porque tem que vir primeiro a quantidade, certo? A posição das duplas, 3, vem no meio, 1,3, tá? Dieno. Então, na verdade, essa daqui era a nomenclatura que ia ficar baseado na nomenclatura mais recente, ok? Então, dando seguimento aí. Segmento. Vamos lá. Então, continuando, nós temos aqui o que agora? Vê só. Esse outro, como é que vai ficar esse outro? Vai ficar o seguinte, ó. 5,6 dimetil, heptado 2,3-dieno. Por quê? Veja aqui a numeração, ó. Se eu observar, as duplas estão mais à esquerda do que à direita. Então, tem que começar a numerar da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, outra coisa. Tenho dois radicais no carbono 5 e no carbono 6. Ó. 1, 2, 3. É porque ficou mais afastado. 4, 5, 6. Então, a ramificação está no carbono 5 e no carbono 6. Por isso que são 5, 6. Dimetil porque são 2 metis. Se fossem 3, trimetil. Se fosse 4, tetrametil. Hepta porque são 7 carbonos.
2, 3 é a posição da dupla, ó, carbono 2, carbono 3. Dieno, porque são duas duplas de dupla N e hidrocarboneto O, ok? Continuando aí, eu tenho outro agora aqui, ó. Nesse caso, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui cadeia principal, ó, minha cadeia principal, ok? Aí você pode dizer que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, professor, poderia ser essa descendo, só que eu tenho que dar prioridade à cadeia principal, além da quantidade maior de carbonos, além de ter as insaturações, eu também tenho que levar em consideração a maior quantidade de radicais. Se eu descesse aqui, ia dar só 2 radicais. Por isso que eu tenho que ir direto, que tem a mesma quantidade, e dar 3 radicais. Ok? Então, levando em consideração isso, olha como é que vai ficar o nome aqui, ó. Esse com 2, né? Et mais il, etil. Etil. E aqui metil, metil, dimetil. Então, tem que ser os radicais em ordem alfabética. Tá certo? Etil e metil. Esse di, que é quantidade, não entra na história. Certo? Não entra como preferência não, porque o di é quantidade, di, tri, tetra, penta é quantidade. Então, se é quantidade, não leva em consideração para a ordem de nomenclatura dos radicais, certo? Então, leva em consideração aqui etil e metil. Por isso que etil vem primeiro, posição 6, 6 etil. Os dois metis estão no carbono 3 e no carbono 7, por isso que é 3, 7 de metil. Octa, porque são 8 carbonos na cadeia principal. 2, 4 de eno, porque a dupla está no carbono 2 e no carbono 4. Ok? Então, são hidrocarbonetos que possuem tripla ligação. Quem são esses aqui? Paramos de falar dos alcadienos e vamos entrar agora nos alcinos, tá? Os alcinos são hidrocarbonetos que possuem tripla ligação. Possui a mesma fórmula geral dos alcadienos, tá? Os alcinos. E aí é o principal alcino que vocês estão vendo, né? É o etino, tá? É o etino que vocês estão vendo aí como representante dos alcinos, ok? Então, ó, os alcinos ou grupo acetilenos, tá? Acetileno, professor, tem um gás acetileno. Exatamente, aquele gás do maçarico, tá? Aquele gás do maçarico é chamado de gás acetileno, que também comumente, que é de forma oficial, a nomenclatura oficial é o gás etino, ok? Então aí você está vendo aqui, ó, a aplicação, né? O acetileno constitui a chama obtida nos maçaricos, né? Que é o gás acetileno, é o gás etino, que pode alcançar a temperatura de 2.800 graus Celsius, numa altíssima temperatura, por isso que consegue cortar a chapa. Só que não é só o gás etino, são duas mangueiras. Um com gás etino, que vai ser o combustível, e para dar uma maior intensidade na chama, vai ser uma mangueira de gás oxigênio, né? Para dar uma intensidade nessa chama, ok? A nomenclatura dos alcinos: prefixo, infixo e sufixo. Prefixo é o que a gente já está acostumado, met, et, prop, but, pent, tá? Só que no infixo, tá? O infixo dos alcinos é o in. O in representa a ligação tripla. E o O, tá? É o sufixo, porque estamos trabalhando mais uma vez com os hidrocarbonetos, beleza? Então aqui só para relembrar, ó, 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbono próprio, 4 but, 5 pent e assim sucessivamente, né? Isso a partir da regra IUPAC, tá? Então, o número de hidrogênios é sempre igual ao dobro do número de carbonos menos 2 unidades. É a mesma explicação dos alcadienos, tá bom? Nos alcadienos, para formar as duas ligações π, né, a mais, se eu partir de um alcano, ele tem que perder 4 unidades de hidrogênios, tá? Então aí eu cito 4, propino, butino, pentino, hexino, com suas fórmulas moleculares, tá bom? Então aqui, ó, o que eu estou falando, ó, um etano perde 2 hidrogênios, vira eteno, o eteno perde 2 hidrogênios e vira etino. Então, na verdade, se eu partir de um etano e for para um etino, eu vou perder 4 hidrogênios para formar 2 ligações, tá bom?
Então, continuando. Aí os exemplos. Aqui, ó. Etino tem 2 et, tripla ligação in, hidrocarboneto O. Aqui, propino. Mas, professor, não precisaria ser o propino 1, não? Um propino ou propino-ino? Não, não precisa. Porque, como só tem uma tripla ligação, eu vou começar da esquerda. Se ele fosse para o outro lado, eu ia começar da direita. Então, não coloca numeração. Já o butino, não, coloca. Porque essa tripla ligação poderia estar no primeiro carbono, seria butino-ino, ou, como está aí, no carbono do meio, que como vocês estão observando, é o but2-ino. Então, se tem opções, você tem que colocar a posição, sim, da tripla ligação, ok? Então, aqui, tripla ligação receberá o menor número, sendo mais importante sua ramificação. Ou seja, aqui eu tenho que pegar a cadeia principal, eu poderia também pegar essa cadeia descendo, e o que me resta, no caso aqui, certo? O que me resta aqui vai ser o radical. Isso é o radical, tá bom? E eu tenho a minha cadeia principal como sendo essa daqui, ó. Essa daqui vai ser a minha cadeia principal. Vamos colocar aqui de outra cor. Pronto. Essa daqui vai ser minha cadeia principal, tá bom? Então, como é que vai ficar o nome? O nome vai ficar da seguinte maneira, ó. Veja bem aqui. Primeira coisa, vem o radical. Posição do radical está no carbono 4. E que radical é esse? Metil. Então fica 4 metil. Certo? Depois vem a quantidade de carbono. Quantos carbonos eu tenho? 5. Então tem 5 é pente. Certo? Posição da tripla está no primeiro carbono. É sempre onde começa. 1. E se eu estou trabalhando com alcino, ele vai ser ino. Então fica 4 metil pente 1 ino, tá? 1 ino. Pronto, agora está certo. Ok? Então ficaria dessa forma. No caso, ficaria assim: 4 metil pente 1 ino. Esse seria o nome para o primeiro exemplo. Ok? Vamos então para um segundo exemplo. Aqui, como é que vai ficar essa nomenclatura, né? Como é que vai ficar essa nomenclatura? Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ver a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas eu poderia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu pegar aqui, eu só vou ter um radical. Por isso que minha cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Porque pega uma quantidade maior de radicais. Aqui eu vou ter, ó, um radical aqui e vou ter outro radical aqui. Então, além de pegar a maior cadeia, eu pego aquela que tem também o maior número de radicais. Vou numerar da esquerda porque a esquerda é onde está a minha ligação tripla, mais próximo da esquerda, tá bom? E aí eu venho colocar o nome dessa cadeia. Aqui, como é o nome disso aqui, ó. Primeiramente, lembrando, nome de radical, né? O nome deste radical que está aqui, ele vai se chamar, só um segundinho, pronto. Ele vai se chamar etil, né? Por que ele é etil? Porque ele tem 2, né? Etil, porque ele tem 2 carbonos, ok? Está como radical, então é etil. E o nome desse outro aqui? O nome desse radical aqui, ele vai se chamar metil, né? Metil, porque é radical e tem apenas um carbono, ok? Como é que vai ficar o nome da cadeia? Primeira coisa, posição dos radicais e colocar ele em ordem alfabética. Então, etil, metil. O E vem primeiro, então fica 5 etil. Depois vem o 6 metil, sempre separado por traços, tá? Cadeia principal, eu tenho 7, então fica hept, tá? Posição da tripla ligação, carbono 2, ó, tá no carbono 2. E como é alcino, ino. Então fica essa nomenclatura: 5 etil, 6 metil, hept 2 ino. É o nome desse composto aqui, ok? Então, dando seguimento. Aqui, ó,
esse outro, como é que vai ficar o nome, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não poderia ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não poderia ser. Então, essa é a maior cadeia, tá certo? Esse aqui vai ser radical, esse aqui, ó, vai ser radical, e isso aqui também é radical, né? Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Esse aqui também é radical. E o restante que sobrou é cadeia principal, tá certo? Como é que vai ficar aqui a cadeia principal? Vai ficar o seguinte, ó. Primeiro, etil e metil, né? Em ordem alfabética. Então vai ficar 5 etil, depois 4 metil, certo? E agora o nome da cadeia principal. São 8 oct, posição da tripla, carbono 2, então 2, mais ino. Então ficaria, no caso, 3 etil, 4 metil, oct, 2 ino. Esse seria o nome do composto, ok? Então vamos dar seguimento aqui. Outro composto que nós temos, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, aqui 1, 2, 3, 4, 5, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Todos esses três compostos, eles são chamados, o nome dele, certo? Ele tem essa fórmula molecular, C5H8, e o nome dele é pente-2-ino. Agora, qual a diferença? Eu tenho aqui a estrutura expandida, a estrutura condensada, porque a gente não vê as ligações entre hidrogênio, e aqui a estrutura, né, a fórmula estrutural por segmentos de reta, que nós não vemos carbono nem hidrogênio, mas cada extremidadezinha dessa, cada união contém um carbono. E lembra, cada carbono você vai contar a quantidade de hidrogênio que está presente nele, ok? E aí, dando sequência, o outro, aí nós temos o butino e nós temos aí o 2-pentino. Qual a diferença aqui, ó? Alcino verdadeiro e alcino falso. Qual a diferença entre verdadeiro ou falso? O alcino verdadeiro é que tem pelo menos um dos dois carbonos sendo um hidrogênio, ou seja, a tripla tem que estar em uma das duas extremidades. Sendo assim, a gente classifica como alcino verdadeiro. Se por acaso nenhum dos dois carbonos tiver um hidrogênio, ou seja, se a tripla não tiver nenhuma das duas extremidades, a gente vai chamar de alcino falso, ok? Então, a gente já falou sobre gás acetileno, que é o gás etino, né? É C2H2, tem essa fórmula estrutural e de forma espacial é representado nessa figura que vocês estão vendo aí. Vamos ver agora esses dois exemplos, tá? Então nós temos aqui, ó, 4 carbonos, tá? Então um butino ou buto e um ino. Lembrando que buto e um ino é a nomenclatura mais atual e um butino vai ser a nomenclatura mais antiga. Por que eu tenho que colocar um, professor? Porque na verdade essa tripla poderia estar aqui no segundo carbono. Então não seria buto e um ino, seria buto e 2 ino, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí. Agora esse outro, ó, tem 6 carbonos, tá? 6 carbonos. O que é que acontece? Ó, vou começar a numerar da direita. Por que da direita? Porque eu tenho na direita a tripla ligação, está mais próximo da extremidade direita. Começa a numerar. São 6 carbonos X, 2 ino. Poderia ser 2, né? Ou 2 hexino. Poderia ser X3 ino? Sim, se tivesse aqui no carbono 3. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos pela atenção. Valeu, tchau, tchau, pessoal.